Bom dia mais uma vez, que Deus te abençoe, que a mão do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que o Senhor te dê vitória e que você seja em tudo mais do que vencedor. Eu quero falar com você hoje sobre a questão da obediência aos pais. A palavra de Deus, um dos mandamentos que o Senhor Deus deixou, ele disse assim: filho, honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na face da terra que te dá o Senhor teu Deus. Esse foi um dos mandamentos que o Senhor Deus deixou, orientando que é necessário que o filho seja obediente aos seus pais. Mas, por outro lado, para esse filho chegar à obediência aos pais, é preciso que ele seja ensinado. E a Bíblia diz assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, ele não desviará dele. Hoje, nós vemos muito se falar sobre não haver disciplina. Hoje nós temos ouvido falar até em o governo querer tomar conta dos filhos e os pais não ter mais autoridade sobre os seus filhos. Isso é o encaminhamento para o final dos tempos. Mas a Bíblia diz assim: se fustigares o teu filho com a vara, não o matarás, mas livrá-lo-ás do fogo do inferno. E eu quero te falar sobre dois homens, dois sacerdotes que serviam a Deus, que eram filhos de um outro sacerdote, e esse sacerdote deixou seus filhos andarem de qualquer maneira. E o próprio Deus o advertiu, dizendo: olha, Eli, você tem dado mais valor aos seus filhos do que a mim. Você tem agido mais a favorecer os seus filhos do que a mim, Eli. E os seus filhos estão se perdendo, os seus filhos estão fazendo coisas erradas. E você não toma atitude, você não fala nada, Eli. Eli era um sacerdote em Israel e ele era servo de Deus. Veja bem como funcionam as coisas. Mas ele teve dois filhos, Rofine e Finéias. E esses dois filhos, depois que o pai envelheceu, assumiram o sacerdócio. E eles faziam sacrifícios, serviam a Deus. Quando iam para a batalha, levavam a arca da aliança. E Deus era com aquele povo. Mas o pecado daqueles dois foi se acumulando na presença de Deus, e o pecado é como um tártaro nos dentes. A pessoa deixa de escovar os dentes hoje, amanhã e depois, quando ele vai ao dentista, muitos dentes já estão estragados, contaminados, e ele nem se apercebeu. O pecado também ele vai definhando a pessoa. Ele vai cegando a pessoa de maneira que a pessoa acha que tudo está normal, quando na verdade não está. E ele vai se afastando de Deus, ele vai se afastando do propósito de Deus, pouco a pouco, sem se perceber. Ofine e Finéias também fizeram a mesma coisa. Se enveredaram no pecado, na prostituição, mesmo sendo sacerdotes do Altíssimo. E começaram a fazer tudo o que era contrário à vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Um dia eles foram para a batalha, levaram a arca da aliança, acharam que Deus estava ali com eles, que eles iam vencer a batalha. Mas quando eles foram para a batalha, eles morreram na batalha. A arca da aliança foi roubada. A glória de Deus saiu do meio do povo. Quando o recado chegou na casa do pai do Eli, que era o sacerdote velho, que os filhos haviam morrido, ele caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora estava grávida e teve um aborto ali na hora quando soube que o marido morreu. Meu amigo, minha amiga, não espere a mão de Deus pesar sobre a sua vida ou sobre a sua família. Ore sim, interceda sim, abençoe sim os seus filhos, corrija quando for preciso, ensine
A Bíblia não fala para você espancar o seu filho. Ela fala para você ensinar, para você corrigir, para você livrá-lo do fogo do inferno. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Filho, seja obediente ao seu pai e à sua mãe, porque o pai e a mãe nunca vai querer conduzir o filho para o caminho da perdição. O pai e a mãe vai sempre querer o bem, sabe por quê? Porque os filhos foram preparados por Deus para ser bênção e não maldição. E aqueles que hoje se fazem maldição na vida dos seus pais têm morrido muito cedo com o tráfico, com as drogas, com as bebidas, com as más companhias, com os acidentes automobilísticos, com a loucura deste mundo. Então você que é pai, ensina o seu filho. Você que é filho, obedeça aos teus pais. Dê ouvido ao ensinamento dos teus pais, porque eles já passaram por muitas coisas. E quando eles te orientam, é porque eles têm experiência para falar com você. Deus está falando com você através dos teus pais. Obedeça a eles. Guarde o mandamento, o ensinamento dos teus pais no seu coração, para que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e para que você seja em tudo mais do que vencedor. Porque para você ser bem-sucedido na sua vida, você precisa ser obediente a Deus e aos teus pais e andar na presença do Senhor. Deus vos abençoe, tenha um bom dia, que o Senhor vos proteja, vos guarde e vos livre de todo mal.